Galera, vamos continuar. Agora vamos visualizar, aprender, buscar, entender gráficos da função afim, dada por f de x, ax mais b. Então, o que é fazer um gráfico? É trazer a função para uma forma geométrica, tá ok? Então, como que a gente vai determinar este gráfico? Primeiramente, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E para definir uma reta no plano cartesiano, nós precisamos de apenas 2 pontos. Ok? Aí eu posso dizer aqui para você que o seguinte, um desses pontos, quando eu olho para uma função ax mais b, eu já consigo enxergar. E esse ponto é o B. Por quê? Esse B é uma coordenada dada por 0 e y. Tá ok? Então ele vai estar no eixo das ordenadas. Vamos desenhar um gráfico aqui. Aí você vai lembrar que aqui é x, todos os valores de x vai aqui no eixo das abscissas. E todos os valores de y vão aqui no eixo das ordenadas. Então aqui, abscissa e aqui, ordenada. Ok? Aqui é o zero, que é a origem do sistema, né? O cruzamento desses pontos, que na verdade são duas retas reais, tá? Aqui é o encontro no ponto zero. Nós temos aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, aqui embaixo terceiro quadrante e quarto quadrante. É assim que a gente observa um plano cartesiano, ok? Esse ponto B que foi falado aqui é o ponto que vai cruzar aqui, porque ele é o ponto zero e o valor de y. Então, toda vez que você olhar para o B, o valor dele é o valor que vai interceptar o eixo das ordenadas. Tá ok? Então, esse já é conhecido. O A, nós falamos na aula anterior que ele é a taxa de variação média. Ele também é chamado de declividade, está aí no livro, ou coeficiente angular. Ok? Então ele é chamado dessas duas outras formas. O que significa isso? Que em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo x, ele cria um ângulo. Tá ok? Ele cria um ângulo. Criando um ângulo, a gente está falando da questão sobre o ângulo da reta do gráfico da função afim. Então, quando esse A ele é maior que zero, significa que esta angularidade ela traz para nós uma função crescente, ok? E quando é menor que zero, aí o que acontece aqui é que ela é uma função ou uma reta que tem uma angularidade decrescente, é negativa, né? Então ela vai vir nesse sentido aqui. Tudo bem? Nós vamos ver isso aqui quando a gente for olhar para alguns gráficos, mas aqui a princípio é essa análise que nós temos que fazer. Tudo bem? Vamos avançar e nós vamos agora compreender como traçar os gráficos da função afim, que é uma reta. Lembra disso? Função afim, o gráfico de uma função afim é uma reta. Para isso eu preciso apenas 2 pontos. Tá ok? Então aqui a gente tem uma função.
função f de x igual a 2x mais 1. Então, olha só, eu faço uma tabelinha, onde eu tenho os valores de x, ok? E o que vai resultar na f de x. Tudo bem? Então, os valores de x são os que eu vou colocar no eixo das abscissas. Então, eu vou desenhar aqui. Esse primeiro eu vou desenhar. Os outros a gente vai acompanhar nos gráficos do livro. Tudo bem? Então, aqui é x. E aqui é y. Eixo. Origem. Eu vou colocar isso no gráfico, tá? É óbvio que não vou colocar numa forma precisa, mas primeiro ponto é menos 2. Então aqui é menos 1, menos 2 no eixo x e o 1 que está aqui mais ou menos no eixo das abscissas. Agora eu vou colocar o menos 3 no eixo das ordenadas, tá? Então ele está aqui mais ou menos 1, 2, 3, menos 3, e o outro está aqui para cima, 1, 2, 3, ok? Bom, aonde eu obtive esses valores? Eu insiro esse menos 2 e menos 1 na função e obtenho f de x. Então, o que eu fiz, de fato? Foi pegar a f de x de menos 2, vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, isso me dá menos 3. Então, a f de menos 2 é igual a menos 3. Pego o valor de 1, aplico na função. Então, a f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Isso vai dar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, deu menos 3, menos 1. Tá ok? A junção desse x e esse f de x me dá o par ordenado. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou unir os pontos para saber aonde eles estão. Então, vamos lá, ó. Menos 2 dá menos 3. Então, eu vou pegar aqui com o preto, ó, pá, e aqui, ó, mais ou menos um ponto aqui, tá ok? Vou unir agora menos 1 e 3. Vou unir aqui, mais ou menos, fica um pouco torto, tá? Vocês me desculpam. E dá outro ponto aqui, tá? Veja que com 2 pontos eu já tracei a minha reta. Mas eu já conheço também o ponto B, ó, que ele é o ponto 0 para x e 1 para y. Então ele está aqui, ó. Ó o ponto aqui. Veja que ele está alinhado. Pode ser que aqui no meu gráfico desenhado manualmente eu não consiga passar por cima dele, mas ele já está aqui. Tá certo? Ó, ele é um dos pontos da reta. Veja aqui que quase eu consegui. Tá bom? Então olha só, se eu quisesse desenhar o gráfico a partir desse ponto, eu já conseguiria, ó. São 2 pontos, tá? O interessante para vocês é sempre colocar um intervalo para x, ou seja, os pontos que você vai inserir na função, deixando o zero no meio entre eles. Eu não coloquei o zero aqui, porque eu já sabia que colocando o zero, f de 0 ia dar 1. Não é verdade? Porque ó, se você colocar f de 0, se você colocar a f de 0, vai ficar o quê? 2 vezes 0 mais 1. Então isso aqui vai dar 1. Eu já sabia disso porque já está aqui, ó. Então eu não coloquei o zero. Mas quando você projetar os seus valores para x, pensa que o zero está no meio, que é o valor que vai tocar o eixo das abscissas. Tá bom? O que você observa disso aqui? Como o 2, que é o coeficiente angular, ele é um A,
maior que zero, a minha declividade ela foi crescente, ó. Ela está crescendo. Então, o que acontece quando eu olho para essa questão crescente? Vou até fazer aqui de outra cor, vou fazer de verde. Ó, esse ângulo que forma em relação ao eixo das abscissas, se você pensar na questão geométrica, ele vai ser um ângulo menor que 90 graus, que é um ângulo obtuso, tá ok? Ele é menor que 90 graus. Então, olha só, quando ele é menor que 90 graus, ele é uma reta crescente. Conforme você vai atribuindo valores a x, para a sua direita, no caso, né, valores positivos, maiores que 1, maiores que 0, ele vai crescendo, essa reta vai crescendo. Os valores de y também vão crescendo. Tá ok? Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho aqui, ó, vamos só observar porque o gráfico já está desenhado. Eu tenho aqui o meu coeficiente angular, a letra A, igual a menos 3. Então, esse A é menor que 0. A minha declividade vai ser maior, ó, porque ó, o ângulo aqui, ó, o ângulo ficou maior que 90 graus. Então, aí, essa reta agora é crescente. Conforme você vai indo para esse lado aqui, mais descer, essa reta ela vai descer, tá? Ela vai ficar cada vez mais negativa. Então, ela vai ter aqui, ó, ela vai descer indefinidamente. Ou seja, os valores de x vão aumentar, porém os valores de y vão diminuir, vão ficar cada vez mais negativos. Aqui ele colocou, ó, 0 e menos 1. Ele poderia fazer de menos 1 a 1, tá ok? Deixando um 0 no meio, porque aí eu já teria aqui o valor de b, que é 0 e 2, e ele está aqui, ó. Tá vendo? Ó? B igual a 2, ou seja, o ponto 0, 2 é o ponto que intercepta o eixo x, e aí a gente costuma falar que o gráfico dessa reta é a função aqui, ó. Tranquilo? Substitui os valores de x, calcula na função a lei de formação, e os valores que dá você tem um par ordenado. Aqui é 0 e 2, menos 1, 1 e menos 1. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Olha só esse gráfico. Eu tenho aqui uma função incompleta. Aqui, neste gráfico, está me faltando o quê? O b. Quando o b me falta, significa que esse gráfico vai passar aqui na origem, porque o b é igual a 0. Quando o b é igual a 0, você cria que ponto? Coloca lá f de x, f de 0, substituindo na função, vai dar 0. Então, o x vale 0, e o meu y já é 0, porque ele nem está aqui. Então, eu tenho um par 0, 0. Ou seja, isso é a origem, 0, 0. Então, esse gráfico, quando você vê um gráfico com a função incompleta para b, ou seja, b não está presente, eu tenho uma função que passa pela origem. Nós chamamos isso de uma função linear. Se eu não estou enganado, é isso mesmo, quer ver? Isso, exatamente, uma função linear. Quando eu não tenho o valor de b, o meu gráfico é uma função linear que passa pela origem do sistema. Ou seja, ele passa pela intersecção dos dois eixos. Ou seja, o 0, 0. Tá bom? Os outros pontos você já obteve aqui, ó. Menos 1, menos 3. Ele pegou aqui, ó, menos 1 e menos 3. E criou o ponto, ok? Que é o ponto menos 1 para x e menos 3 para y. E outro ponto aqui, que é o 1 e o 3. 1 aqui e o 3 aqui. Tudo bem? Traçou a reta f de x, f de x igual a 3x. Observe que, como ele está dizendo aqui, ó, o a igual a 3, a maior que 0. Então, você tem esse gráfico da função crescente. O ângulo aqui é menor que 90 graus. Mais um exemplo.
f de x igual a x. Essa é chamada uma função identidade. Por quê? Olha que coisa interessante. Todo valor que você indicar ou atribuir a x é o valor da f de x, ou seja, o valor de y. Por isso que é uma reta identidade. Ela também tem uma característica interessante. Ela vai sendo esse x, né? Esse x aqui, você está vendo aqui que ele tem um coeficiente positivo. Então, ele vai cortar os dois quadrantes justamente nas suas bissetrizes. Tá ok? Na bissetriz do quadrante 1 e do quadrante 3. Ele está cortando exatamente ao meio essas duas bissetrizes. Tá? Se ele for negativo, ele vai cortar ao contrário. Tá ok? Então, olha só. Quando eu dou menos 2 para a minha função, a minha imagem é menos 2. Então, ó, 2, ó, menos 2, menos 2. Substituir 2, 2. Esses dois pontos, juntamente com a origem, me dá a função identidade f de x igual a x. Ou seja, qualquer x que eu vou substituir, a minha imagem é ele mesmo. Tá certo? Vamos ver se tem mais algum. Ah, tem esse aqui. Esse aqui é bem fácil. O que acontece? Isso aqui é uma função constante. Uma função constante. Por quê? Ela está dizendo que a minha função é igual a 2. Então, independente do valor que eu substituir para x, eu vou obter como imagem o 2. Então, aqui ele pegou um intervalo de menos 2 a 2 no eixo x, olha. Tá vendo aqui, ó, no eixo x? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Qual é a imagem dele? 2. Então, ele pegou menos 2, foi para 2, menos 1 para 2, 0, 2, 1, também rebateu em 2 e 2 rebateu em 1. Criou essa reta, que é a f de x igual a 2, ou seja, independente do valor que seja no eixo x, ele sempre vai ter como imagem o 2 no eixo das abscissas. E isso vai me criar um gráfico de uma função constante. E observe que essa função constante não tem variação angular. Então, a sua variação é constante, é zero. Não vai ter nenhuma variação. Ela vai ser sempre 2, por isso uma função constante. Pessoal, essa análise do gráfico, a gente precisa agora treinar, construir gráfico e tentar obter esses resultados. Verificar o valor da variação de A, o coeficiente angular, se ele é maior que zero, menor que zero. Eu já conheço o ponto B, que é o ponto que vai interceptar o eixo das ordenadas. Tá ok? Eu consigo encontrar o valor da função, ou determinar a função a partir de pontos. Então, por exemplo, se eu não conhecesse essa função dada, f igual a 2, e eu pegasse dois pontos aqui, por exemplo, f de menos 2 é igual a 2. Pegasse aqui o f de 1 igual a menos 2. Eu conseguiria descrever a função, determinar a função. Pela primeira aula, a primeira parte que nós vimos. Então agora, assiste os vídeos e eu vou colocar lá no Classroom as atividades que vocês precisam fazer. Tá ok? Bons estudos e até a próxima. Fica com Deus.